A gente tá vendo que em The Acolyte eles estão fazendo ali um grande mistério sobre o Sith. Nós sabemos que tem um Sith na série, até o dia que esse vídeo tá saindo não sabemos quem ele é. Parte do vídeo é a gente especular sobre isso. E sabemos como o Yoda fala na Ameaça Fantasma, inclusive a gente não sabe como o Yoda conhece a regra de 2. O Yoda tem tipo quase 900 anos, então ele provavelmente já estudou sobre o Sith, e aí que ele conheceu a regra de 2, sei lá, alguma coisa assim, mas a gente não sabe, não existe nada no cânone, pelo menos até agora, que explica como que o Yoda sabe disso, mas ele explica pra gente que são sempre dois, né? Um mestre e um aprendiz. Ou seja, além desse Sith que nós estamos vendo na série, tem mais um. E aí que eu levanto essa questão, porque vamos olhar pro Legends e ver quem pode ser esse Sith, quais são os Sith que lá no Legends eles estão vivos nesse momento, lembrando que Legends é aquilo que foi desconsiderado quando a Disney comprou Star Wars. Os livros, quadrinhos, jogos, tal, tudo eles jogaram pra essa outra linha do tempo, que é Legends, que eles falam que pode ter acontecido ou não, mas a gente sabe que não conta pro cânone. Vamos dar uma olhada pro Legends pra gente tentar entender quem tá disponível, e aí eu quero que vocês comentem aí embaixo quem que vocês acham que é o outro Sith. Porque são dois, a gente só viu um. É interessante, hein, mano? Se liga. Vale lembrar que The Acolyte se passa 100 anos antes do Ameaça Fantasma, ou seja, o Palpatine já está descartado, porque no Ameaça Fantasma ele tem 50 anos, então entre The Acolyte e o nascimento do Palpatine tem um intervalo de 50 anos. Mas o Palpatine tem um mestre, né? Ele mesmo fala isso lá na Vingança do Sith. Estamos falando de Darth Plagueis, o Sábio. No antigo Legends, no livro do Darth Plagueis, inclusive, eles deixam meio que por cima que ele nasceu aproximadamente 115 anos, mais ou menos, de 105 a 115 anos antes do Ameaça Fantasma. Ou seja, casa ali com o tempo de The Acolyte. No antigo Legends, Darth Plagueis era um Moon, que é essa espécie com a cabeça mais alongada e tal. E como Palpatine fala na Vingança do Sith, ele era o cara obcecado em tentar criar vida com as midi-chlorians. Em estudar as midi-chlorians não é nem criar vida, né? É evitar a morte. Pera aí, Norton, você tá me dizendo que o Darth Plagueis pode estar em The Acolyte? De acordo com o antigo Legends, sim. Cabe, inclusive. Tá, mas o que exatamente é canônico sobre o Darth Plagueis? Então, só, até agora, né, só aquela citação do Palpatine na Vingança do Sith. O filme 3 continua canônico, então todo aquele discurso de, você conhece a história de Darth Plagueis, o Sábio, não é uma história que os Jedi contariam, tal, tudo aquilo ali ainda tá valendo. Então, de fato, o Palpatine matou o mestre dele, Darth Sidious matou o Darth Plagueis. Dormindo, inclusive, tá? O cara baixou a guarda, o Palpatine não perdoou. Mas também tem o outro, cara. O Plagueis tem um mestre, né? O Darth Tenebros. O Darth Tenebros é da espécie Bitch. Ou Bith, como você quiser pronunciar. Lembra dos musicistas da cantina? É essa espécie. Ele também faz parte do Legends, obviamente. No livro do Plagueis ele aparece bastante, porque é justamente ele que treinou o Plagueis. Os pais do Plagueis entregaram ele para o Tenebros quando ele ainda era uma criança para ser treinado desde pequeno. Inclusive é interessante porque o Tenebros, lá no livro, eles falam que ele era um grande shipmaker, assim, né? Um grande fazedor. Um cara que cria naves. Eu esqueci a palavra agora. Um criador de naves mega conhecido pela galáxia por criar naves lindas e poderosas. Isso era a identidade pública dele e por baixo dos panos ele era um Sith. O Plagueis também faz isso depois, né? O Plagueis é filho de um cara que liderava o clã bancário, então ele fica usando o sobrenome do cara pra ser um empresário e tal, mas por baixo dos panos, é sempre por baixo dos panos, tá? Eles têm uma identidade pública ali. O Plagueis, beleza, a gente viu que pelo menos o nome dele é canônico, porque o filme 3 ainda é canônico, o Palpatine cita o nome dele. Mas o Tenebros é canônico? Então, vale lembrar que os nomes Plagueis, Revan também, Tenebros, eles são canônicos porque eles apareceram bem de relance, o nome no caso, né? Lá no filme 9. Lembra dos Sith Troopers? Que são aqueles Stormtroopers vermelhos, os Sith Eternos e tudo mais? O Palpatine nomeou as legiões de Sith Troopers, né? Os grupos ali, com nomes de Siths antigos, ou seja, Siths que existiram durante a lore de Star Wars, a história de Star Wars, e justamente lá temos Tenebros, temos Revan. Isso fez com que eles voltassem para o cânone, não a história deles. Então, tipo, o livro Darth Plagueis ainda não tá valendo no cânone oficialmente. Os contos que tem na revista Insider que falam um pouco sobre o Tenebros também não está valendo, entende? O nome dos personagens voltou pro cânone, mas a história deles continua no Legends, continua então nessa linha do tempo paralela que não conta pra linha do tempo oficial de Star Wars. Comenta aí embaixo, quem que você gostaria de ver?
Cara, o Tenebrals seria interessante. Lembrando que pode ser que não seja nenhum dos dois, pode ser um Sith novo. E também eles podem mudar um pouco da espécie dos caras, né? Porque não sei se eles vão manter os Sith como alienzões mesmo, ou se eles vão, sei lá, transformar em humanos. É bem a cara de Star Wars pegar isso e transformar em humano. É bem a cara deles. Mas enfim, eu queria, sinceramente, papo 10 mesmo, eu queria que fosse o Plagueis, cara. Eu queria ver o Plagueis antes do Palpatine. Porque o Tenebrals, no antigo Legends, assim, essa parada de mexer com midichlorians, de se clonar, de tentar evitar a morte, não foi algo que surgiu com o Plagueis nem com o Palpatine. Era uma coisa que sempre veio vindo, assim, na geração de mestre aprendiz, assim, com o passar das gerações, no caso. O Tenebrals, ele mexia com as midichlorians também, mas ele no começo queria criar uma espécie de vírus atacando as midichlorians, né? Os seres vivos têm midichlorians, né? Todos os seres vivos têm midichlorians dentro do corpo. E as midichlorians são as células da força, organismos vivos dentro das células, na verdade, dos seres vivos, que faz essa conexão do ser vivo com a força, que é aquela coisa cósmica que abrange todo mundo, a vida, a fauna, a flora, são os midichlorians que fazem essa ligação. Então o Tenebrals tentou criar um vírus que matasse as midichlorians, para também evitar que as pessoas tenham poderes. Aí ele tá focando nos Jedi, né? Só que no Legends, isso aí vira uma doideira, porque o Tenebrals, o Plagueis mata o Tenebrals, e ele acaba se transformando, passando sua consciência para as suas midichlorians, que ele chama agora de maxichlorians, que basicamente é ele possuindo as próprias células dele. Ele consegue entrar no corpo do Plagueis, e ele fica lá um tempo, e tentando usar os poderes do Plagueis de ter visão do futuro. Então ele entra no corpo do Plagueis, ele consegue ficar lá dentro sem que o Plagueis perceba, aí ele vê que o Palpatine vai matar o Plagueis e ele fala, mano, quer saber? Eu vou pular fora, e ele pula fora antes do Plagueis ser morto. Ele acaba ficando num limbo de meio que vivo e morto ao mesmo tempo, porque ele sai do corpo do Plagueis e fica vagando. É muito louco. O Legends é uma doideira, cara. Vale a pena a experiência, porque é sempre uma coisa assim, mega escalafobética, assim. O cara possuiu midichlorians, depois ficou num estado meio vivo, meio morto, como as maxichlorians vagando entre os estados de vivo e morto, entre a força e a realidade. É doideira, é doideira. Mas eu queria ver o Plagueis, porque no antigo Legends eles falam que foi ele que meio que começou com o plano do Palpatine mesmo, sabe? O plano era meio que pra ele, e aí o Palpatine como aprendiz estava ali sendo um peão até o momento onde o Palpatine se mostrou mais esperto. Então eu queria ver mais esse Plagueis que tá tentando manipular midichlorians, mas ao mesmo tempo que já tá armando, sabe? O grande plano de tomar a república, de, sei lá, criar um exército clone, já começou ali com ele. O que vocês acham? Vocês preferem Tenebrals, Plagueis, ou podem inventar outro que depois vai ser morto pelo Plagueis e pelo Tenebrals? Sei lá. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até agora. Se você achou o vídeo pelo menos interessante, não esquece do like, tá? E também de se inscrever no canal. Redes sociais eu vou deixar na tela. Considere se tornar membro do canal. E não perde os próximos vídeos, tá? Tem muito vídeo ainda, The Acolyte tá só começando, a gente vai fazer uma cobertura extensa de The Acolyte, e também não é só The Acolyte não, tá? O canal Norton Domingues abrange Star Wars por completo, então se você chegou aqui de paraquedas, se inscreve, fechou? É nóis, valeu, falou, até o próximo vídeo, tchau!